Gente, esse vídeo aqui, que o Guga está contando essa história de uma treta que deu num condomínio de prédio, varanda com varanda, vocês não sabem o que aconteceu, é um caso de alerta de nojo, gatilho de nojo. Desculpa aí se tá na hora do teu almoço, mas vai ser um negócio meio escatológico, meio babado, mas é tão babado, a fofoca é tão boa que se eu fosse você, a gente continua comigo, tá? Porque é surreal essa história. Tem também a história da Gabriela, que ela vai contar um problema no condomínio dela que tá dando por causa dos filhos dela. E aí ela virou a maior vítima ali do condomínio, onde qualquer coisa de barulho que dá é por causa dela. E ela descobriu o segredo do barulho depois de um maior tempão. E ela levou na culpa, gente. Sério, é muita treta dentro de condomínio. E tem também a história da Tainara, que é assim, surreal, uma treta generalizada no condomínio por causa de um chinelo de criança. E aí mostrando o mau caratismo das pessoas, né? Porque você nunca sabe com quem você tá morando, você não conhece todo mundo. E tem gente que é mau caráter mesmo. E ela provou por A mais B, porque a pessoa mau caráter esqueceu que tem formas de você visualizar o que foi feito. Tem câmera em prédio, sabia? Minha querida, é cada babadão aqui. Eu também conto várias histórias que eu passei, então vambora, já se inscreve no canal, deixa seu like, que é muito importante pra mim. Comenta agora, cheguei, chão, dá, e comenta ao longo do vídeo também, engaja, fica comigo, meu amor. Então, bora. Pessoal, boa tarde, a paz do Senhor pra vocês, tudo bom, minha gente? Meus amigos, eu soube de uma história que aconteceu do ser humano convivendo em um condomínio, minha gente. Eu não sei mais o que esperar. Meus amigos, tem um casal que eles moram num apartamento que o hall é dividido 6 por andar. As varandas desses apartamentos são conjugadas 2 com 2. Então, assim, tem um apartamento com a varanda, aí a varanda já é conjugada com a do outro, tá entendendo? Como se fosse vizinho de varanda. Aí são 2 vizinhos de varanda de um, 2 vizinhos de varanda do outro lado do prédio e 2 vizinhos de varanda do outro prédio. Entendi. E aí o vizinho de varanda divide a mesma varanda, só que tem uma parede, geralmente alguma coisinha que divide. Eu acho isso horrível. Até em hotel. Fiquei no hotel no Caribe uma vez. Olha meu perrengue. Num vizinho de varanda, depois eu conto a história. É tenebrosa. E aí dá 6, tu tá entendendo? Aí, minha gente, esse casal, né, muito de boa, faz os corre deles lá, correndo atrás dos piques e tudo. E eles moram conjugados com a varanda de um benito do vizinho, que, minha gente. E esse vizinho já vinha tendo uns comportamentos muito estranhos, que vinha acontecendo e tudo mais, mas assim, como não tinha contato, só ficava sabendo por grupo de WhatsApp do prédio, quando acontecia uma coisa ou outra, mas vinha um comportamento estranho no vizinho, mas eles nunca tiveram interação. Minha gente, quando foi na semana passada, a moça desse apartamento, o marido dela tava na academia e ela tava sozinha em casa. Aí daqui a pouco, o interfone toca. Aí o porteiro fala: fulana, tudo bom? Boa noite. Olha, tu tem notícia do teu vizinho? É assim, não tenho vizinho, não tenho notícia com ele, assim, dele, não vejo nada dele nem nada, não. É só se tu colocar a cabeça na tua varanda e tu ver a varanda dele, tem como tu ver se ele tá aí, porque um amigo dele ligou aqui pra gente, entrou aqui em contato com a portaria, que ele tá 2 dias sumido e tão suspeitando que ele deve estar nesse apartamento. Meu Deus, eu não imaginei que a história fosse pra esse lado. Meu Deus. Tá, e aí? Minha gente, a moça ficou assim, ó, tremendo que nem vara vegeta. Eu não vou botar a cabeça nem varanda de jeito maneira. Aí ela ligou pro marido dela: meu filho, olha, venha pra casa ligeiro, porque o negócio aqui tá feio e eu não vou colocar a cabeça em varanda de jeito maneira. Isso, minha gente, o marido dela chega no apartamento e aí já tá o burburinho no prédio que esse homem tinha se sumido e nas câmeras tinham visto que ele tinha chegado, não tinha mais saído de casa. Aí, minha gente, chegado no hall do prédio, batendo na porta: fulano, silêncio. Fulano, silêncio. Aí, na varanda, fulano, gritando: silêncio. Fulano, silêncio. Meu amigo, digo, meu amigo vai ter que chamar um chaveiro pra arrombar a porta e, se esse homem tiver aí dentro desse apartamento, tem que ter alguém de testemunha. Aí botaram quem pra ser testemunha? O marido da moça, da coisa. Ele já é muito sangue frio, desenrolado, disse: não, deixa comigo que eu aceito ser a testemunha. Aí lá vai, minha gente, chamar o chaveiro. Isso até o chaveiro chegar, toma o povo bater na porta, gritar, tocar a campainha da varanda e nada desse homem aparecer. Minha gente, esse chaveiro chegou e já tava um carro no prédio, o povo já nos halls saindo. Tu sabe que o povo gosta de um fuxico, né? O povo saindo e nada. Aí o chaveiro chega, quando vai abrir a porta tinha 3 trancas do apartamento dele, que o chaveiro não conseguia abrir de uma vez só. Eu vou ter que perfurar aqui pra a gente conseguir entrar no apartamento, porque
não é só de uma tranca. Minha gente, esse cara botou solda, botou furadeira. Olha, foi uns 10 minutos de uma barulheira de ferramenta, de coisa batendo, até a hora que eles conseguem abrir essa porta. Meus amigos, quando conseguem arrombar a porta, um cheiro, minha gente, podre, Meu Deus, gente, mas cheiro podre do quê? Do quê, meu Deus do céu? meus amigos, veio assim com tudo neles, que eles quase desmaiam, minha gente, de sentir o cheiro que irradiou pro hall. Os vizinhos começaram a fechar as portas, fechar as janelas com esse cheiro terrível. Só que sabe qual foi o pior? Quando eles arrombaram a porta, escutaram uma voz. Oi, o que é? De dentro do apartamento. Minha gente, começou um teitei, um suspense deles entrando e sem saber o que é que estava acontecendo ali dentro, com um cheiro forte. O homem que estava dentro gritou, oi, o que é? E o prédio todinho sabendo que estava aquela situação ali, sem saber de onde é que vinha cheiro forte. Lá vai ele chegando, minha gente, devagar no apartamento, devagar. Quando eles vão pro quarto, meus amigos, esse homem está sentado no colchão, pilado, e minha gente, o colchão todo, minha gente, arrodeado de bosta. É o quê? É o quê? Eu adoro o jeito que esse cara conta a história. Com o pai de Guga. Calma aí. O cara sumiu 2 dias. Ele foi encontrado pelado num colchão cheio, rodeado, como ele disse, de bosta. Que é isso, gente? Que é isso? Como assim? Isso é coisa de Vuk-Vuk? É fetiche? Que porcaria é essa, gente? Eu tô chocada. Dá pra vocês, meus amigos, um negócio desse? Minha gente, na hora que eles entraram, aí o síndico pegou e disse assim, mas rapaz, o que é que tá acontecendo? A gente gritou tanto por você aqui. O homem não escutou. O grito só escutou quando parafusou essa porta, que arrombou com tudo, ele conseguiu escutar o barulho, só Deus sabe como. O colchão podre, minha gente, olha, tava marrom retinto. E esse homem se lambuzando, minha gente. Me meta, meus amigos. Aí, detalhe, depois começou a entender que tava vindo um cheiro forte de esgoto e o povo sem saber o que era. Deixa que era o homem que tava se lambuzando com merda dentro do quarto dele. Sozinho, se lambuzando com merda sozinho. Eu tô um pouco chocada. Meu Deus, eu não sabia que essa história ia pra esse lado. É o quê? O cara chafurdando na merda. Na bosta. Meu Deus. Todo pelado, passando cocô no corpo, cocô no quarto todo. Que é isso? Gente, isso é um problema sério, né? Não? Fala pra mim, 2 dias sumido porque tá dentro da privada? Se cagando? Aí, minha gente, ele pediu um copo de água na hora, viu? Pediu um copo de água, deram o copo de água pra ele. Aí, se você quer ir pro hospital, alguma coisa. Não, eu tô bem. Só fecha aqui tudo, deixa eu me organizar aqui. Aí, minha gente, ficou todo mundo assim se organizar. O caba todo melado, minha gente, de merda. O colchão todo melado de merda. E o caba expulsou todo mundo, pediu pra se trancar e ficou lá dentro, né? Nesse chiqueiro. Minha gente, nem um poico aguentava ficar dentro do negócio daquele ali. Eu sei que esse caba, no momento que todo mundo saiu, que ele ficou sozinho, em algum momento ele ficou lúcido, que ele tomou um banho, ele saiu e deixou a porta arrombada, tá entendendo? Aí foi o tempo que o síndico foi se organizar pra limpar o apartamento. Sobrou pra quem? Pro zelador. Minha gente, pobre do zelador, meu amigo. Ué, gente, mas como assim o zelador foi limpar o apartamento do cara? Isso não é um hotel. Agora ele disse assim, olha, eu vou tirar esse colchão daqui. Agora eu não vou tirar de graça não, viu? Pode botar um dinheirinho aqui que eu não vou tirar não. Minha gente disse que quando o zelador foi tirar o colchão, que levantou, tinha mais merda, pelo de cachorro. Minha gente, olha, um negócio sem lé com cré, que até agora ninguém tá entendendo daquele prédio. Resultado da ópera, ainda tá esse mistério. O casal do lado de cá saíram do prédio e com razão, porque eles podiam ficar com um caba desse vizinho de lado que é capaz de acontecer qualquer coisa, ele não sabe de nada. Organizaram, minha gente, as coisinhas dele, ó, pegaram a manga do meio, desocuparam o apartamento, saíram de prédio, do prédio, foram pra outro prédio bem longe e tá lá. O apartamento que eles moravam, a placa bem grande, aluga-se, né? E quem vai ser o felizardo que vai ter a sua casinha e ter de brinde um grande vizinho desse. Diga a vocês, eu, na situação do casal, dá um mais do que certo de desocupar desse prédio e pegar a manga do meio, olha, e ir embora pra outro bem distante. Agora, coitado dos próximos inquilinos, viu? Porque não sabe a surpresa que vai ver, não. E aí, minha gente, o vizinho é proprietário do apartamento, o síndico tá em tempo de enlouquecer sem saber o que fazer, porque o caba não se explicou, achou tudo normal do jeito que tava lá. Vão fazer uma assembleia geral, o povo do
do prédio, do conselho do prédio com o síndico pra discutir. Já vem conversando no grupo do conselho se pode ser um fetiche, se pode ser um negócio da cabeça, de ser doido, pode ser droga, entendeu? Que ele tava na situação que se cagou todinho e achou que a merda era sabonete, pra estar se sabão, então ele fazia assim, olha, como se tivesse no banho com sabonete Protex. Não, minha gente, olha, uma coisa que eu tô sem acreditar, meus amigos. É coisa realmente de gente doida, né? O colchão voltou, o zelador precisou lavar o colchão todo e voltou pro apartamento e pronto. Tá lá desse jeito. Uma manga bem da grande pro povo chupar. Chocada. Aqui o arroba do Guga, muito boa a história dele. Compadre Guga, muito boa a história dele. Muito boa. Inclusive, vamos ler aqui os comentários, porque esse vídeo viralizou muito, né? E eu não sabia que ia pra esse lado. Eu adoro histórias escatológicas. Eu adoro. Me perdoe aí, você tá comendo. Mas isso aí foi isso me lembrou uma história de muitos anos que eu já ouvi numa página Coisas Pra Ver Chapado. Tem muitos anos. Me lembrou muito essa história, mas era diferente. Era o Gustavo Scatti, não acompanho muito, gente. O que me prendeu nessa história foi a forma como você contava. Você é de qual estado? Ai, sim, eu também achei tudo. Ele é de Pernambuco, tudo. Só não entendi por que o zelador teve que limpar. Eu também não, mas depois ele falou, né? Ó, o zelador topou por dinheiro. Tem gente que topa tudo por dinheiro. Foi uma escolha dele. Não tem muito o que fazer, ele não foi obrigado. E o cara não ia limpar. Aproveitaram que ele saiu de casa pra entrar no apartamento de novo e limpar porque tava uma situação muito crítica. É isso, o zelador tá feliz com o dinheiro no bolso. Aproveitaram que ele saiu pra limpar de novo. Porque senão, se fosse contar com a limpeza do cara também, talvez fosse fazer de graça, até pra todo mundo conseguir viver, né? Imagina o cheiro que tava aquela porcaria. Eu fui a primeira pessoa da minha árvore genealógica a ouvir uma coisa dessa. Sou nova aqui, é ficção, seja bem-vinda. Eu gostaria do fundo do meu coração que todos fossem ficção, não é não? Ai, gente, me esconderam nos comentários e ninguém dá spoiler. Ah, tem gente que faz isso, né? Que vê os vídeos só pra ver os comentários e às vezes não tem preguiça de ver a história toda e aí as pessoas não contam o spoiler todo. Às vezes quando eu vou selecionar a pauta pra vocês, eu vejo também os comentários pra ter uma ideia da história. Só que eu falei, nossa, essa história deve ser muito boa. E às vezes eu sou só assim, não, a história é muito boa. Mas é gatilho de nojo mesmo, Guga. Adorei, meu Deus. E sabe o que é o pior de tudo? A história da varanda, né? Dividir varanda. Porque aí nesse quesito, o que acontece? Você divide varanda com uma pessoa que você não conhece, né? Porque é um prédio, você não faz ideia de quem seja. E lembrou da história. Porque todas as opções são ruins, né? Do tipo, ou é porque ele consome alguma coisa errada, né? Ilícita. Ou é porque ele tá doente. Ou é porque ele tem alguma probleminha e ele não trata claramente esse problema. Ou é porque, sei lá, é fetiche. Espero que no fim das contas seja fetiche. Porque dependendo do que for, como é que você vai se sentir à vontade pra morar do lado de um cara desse que, sei lá, do nada ele pode invadir a sua varanda? Se você consegue botar a cabeça, você consegue passar. Teve uma vez que eu tava num resort no Caribe, num aniversário de uma influenciadora que eu sempre fui e tal, da Gabi Lopes. E não tem nada a ver com ela. Era o resort, né? Era maravilhoso e tal, a festa e tudo mais. Eu fui 2 anos seguidos, foi incrível. E aí, o quarto do lado, simplesmente, um casal estava furunfando na varanda. E assim, era exatamente do meu lado e era transparente pro outro lado. Tipo, tinha aquele insufilme assim, mas não era só botar a cabeça, você conseguia passar pro outro lado tranquilamente. Só que eles não estavam assim lá dentro na varanda, era uma varanda comprida, eles estavam no balcão mesmo ali, onde apoia o braço, tava assim, ó, funk. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, fui ver no Caribe, tem 2 anos isso. E eu fiquei assim, chocada, nunca tinha visto alguém furunfando na minha frente. E aí, imagina, né, a Alexandra, conservadora, na hora veio, né, e eu nem sou conservadora, mas na hora virei uma senhora conservadora, fiquei assustadíssima. Eu lembro que eu chamei a Lumena, tava no quarto, dividindo o quarto com a Lumena, aleluia, do BBB, a do tá autorizado? Aí eu falei, Lumena, olha isso, pelo amor de Deus. E ela, amiga, vamos sair daqui. E eu assim, será que eles fazem isso para as pessoas verem? Ela, com certeza. Nunca tinha lidado com isso. Então, dividir varanda também é horrível. Vamos pra mais história, então, de treta de condomínio, de prédio, de briga com o vizinho. Eu adoro. Já tive tantas. Gente, deixa eu contar aqui pra vocês uma treta que tá rolando aqui no meu condomínio, especialmente na minha unidade, no meu apartamento. O que acontece? Nós mudamos pra cá em fevereiro, março, e eu tenho 2 filhos, né? A Elisa, que tem 4 anos, e o Lucas, que tem 2 anos. Essa informação é importante, tá? Bom, a gente mudou, reformamos o apartamento, colocamos piso vinílico. A nossa casa tem tapete nos quartos, tem tapete na sala, porque tudo isso amortece, né, mais a queda, o barulho, enfim. Desculpa, as cadeiras todas têm borrachinha no pé. Eu sou uma pessoa, posso dizer com certeza, que eu sou consciente e eu sei que eu moro em um apartamento. Então eu fico ao máximo podando os meus filhos. Por exemplo, eles acordam muito cedo, por volta de 6, 7 horas. Durante essas primeiras horas do dia eu deixo eles quietinhos
quietinho, sentado no sofá assistindo televisão. Claro que eles não ficam, porque tem 4 e 2 anos, né? Então eles não ficam quietinho assistindo, eles estão brincando, mas estão aqui sob controle. Depois antes deles irem pra escola, que eles vão por volta de 10h30 pra escola, a gente faz atividade junto, a gente brinca, a gente fica por aqui, né? Toma café e vai vivendo a vida normalmente. Eles voltam na escola às 6 horas da tarde, a gente também fica aqui, a gente janta, a gente fica aqui e eles vão dormir por volta de 8, 9 horas da noite. É o horário da nossa rotina de sono. Quando dá 9 horas da noite, acabou, não tem mais barulho aqui em casa, tá beleza? Essa é a minha rotina. Pois bem, só que tem sábado e domingo, né, gente? Eles não vão pra escola, então eles ficam em casa e eles brincam, eles usam brinquedos, enfim. E é um apartamento muito pequeno, a gente mora num apartamento de 48 metros quadrados. Tá? Então é pequeno, para 2 crianças é bem pequeno. Apartamento pequeno, mas a gente faz o que a gente consegue. Só que a gente põe limite nas crianças, a gente não deixa eles soltos fazendo barulho, porque a gente tem consciência. Pois bem, já há bastante tempo a gente recebe vários comunicados no grupo lá, as pessoas reclamando do meu apartamento, né? Na verdade, uma pessoa específica reclamando. E aí reclama de barulho, reclama até do jeito que meu filho anda, porque ele tem 2 anos, essa fase eles ainda estão desenvolvendo o jeito de andar, então tem hora que ele dá umas passadas mais pesadas. Mas até nisso a pessoa começou a reclamar. Disse que a gente arrasta móvel de madrugada. Gente, que mãe e pai vai ficar arrastando móvel de madrugada? Primeiro que não é isso que vocês estão pensando. Não tá acontecendo isso aqui em casa, de madrugada, tá? Em primeiro lugar, porque eu tenho noção. E em segundo lugar, porque eu tenho 2 filhos pequenos. Por que eu vou correr o risco de ficar arrastando móvel e acordar os meus filhos? Então, assim, fora de cogitação. Às vezes pode ser um vizinho até de cima que tá fazendo isso e o barulho reverbera, mas acho que você sentiria também. Mas ela começou todos os barulhos que ela escuta aqui, às vezes das unidades do lado, ela começou a atribuir ao meu apartamento. E assim, no começo eu não falava nada, deixava ela reclamar. E ela ficava reclamando, porque hoje derrubaram uma caixa de brinquedo na minha cabeça, eu tenho certeza que a qualquer momento o chão vai cair na minha cabeça. Gente, comentários assim, super dramáticos, elevando muito o nível de reclamação. E sempre, aí se alguém de outro, hoje eu ouvi um barulho aqui no prédio, alguém tá fazendo muito barulho, aí ela mesma já toma frente. Eu tenho certeza que é o pessoal da unidade tal. Aí fala o número do meu apartamento. E aí, as pessoas foram comprando essa briga dela, porque eu não falava nada, e começou todo o barulho que acontece aqui no prédio a atribuir ao meu apartamento. Detalhe, aqui no nosso prédio só tem a gente que tem criança e uma outra pessoa que mora no último andar, então, e que não tem ninguém debaixo do prédio dela. Mas enfim. Gente, eu voltei a morar em apartamento agora, né? Depois de passar bastante tempo morando em casa. E uma coisa que eu posso afirmar é que realmente é diferente, você escuta muito barulho. Teve esses dias aí que eu ouvi um barulho de porta batendo. Aí eu fui ver, eu falei, gente, mas não foi aqui. Tava tudo fechado aqui. E aí eu entendi que era do vizinho de cima. Às vezes eu tomo um susto, assim, sabe? Porta bate, normal. Tipo, coisa caindo, acontece. Agora, tem que ter noção, né? Do barulho, das coisas. Outro dia a Carol falou pra mim que ela foi pegar um negócio lá embaixo e do elevador aqui dava pra ver no prédio, dava pra ouvir já chegando aqui no meu prédio, o barulho da televisão, que ela falou que tava super alto o barulho da minha televisão. Aí eu falei, cara, por que tá alto esse barulho que não sei o quê? Aí depois eu descobri que o meu barulho da televisão tava alto porque eu, como boa carioca, eu boto o ventilador pra ficar rodando o tempo inteiro em casa. Então quando o ventilador tá muito na sala, assim, perto da TV também, perto da gente, você não consegue ouvir direito. E aí, tipo assim, tava botando o volume no 80, tipo, tava muito alto, ninguém reclamou. Mas aí eu mesma tive noção, comecei a botar o ventilador um pouco mais distante, porque eu gosto de ventilador ligado o tempo inteiro, e melhorou, não preciso mais ouvir no 80, né? Agora, quando você volta a morar em prédio, você tem que se adequar um pouco às regras e às normas, senão você vai ser expulso, né? E é um condomínio, você mora com outras pessoas, é complicado mesmo. Agora, o que eu mais amo do grupo do meu prédio, meu condomínio é muito bom. Nossa, é o melhor condomínio que eu já morei, assim, tem muitas coisas boas, sabe? Horta comunitária, academia, tem um espaço pet, bem grande, assim, com bastante grama, eu amei. E tem piscina, tem tudo. Agora, não que eu tenha usado ainda a piscina, ainda não usei, só uma vez. Mas o que eu mais gosto é que o grupo do condomínio não tem as pessoas podendo falar, é só a síndica e o zelador. Então isso é maravilhoso, não tem treta. Esse era o meu maior medo, de estar em treta de grupo de condomínio, isso não acontece. Então, as pessoas automaticamente já estão atribuindo todos os barulhos que acontecem aqui no condomínio ao meu apartamento. E tá criando uma situação tão cansativa. Da última vez eu não aguentei e mandei um texto. Falei assim, olha, é o seguinte, gente, eu entendo a chateação de vocês, que vocês querem... calma, tem uma informação importante. Esses dias eu tava com visita aqui na minha casa, com minha amiga, que também tem filhos, e eles estavam brincando, era no domingo. E ela teve a cara de pau de mandar uma mensagem no grupo, pedindo pra gente não fazer barulho, porque ela queria dormir depois do almoço. Gente, sinto muito, eu também queria dormir depois do almoço, mas eu vou fazer o quê? Ela quer que eu faça o quê? Amarre minhas crianças? Eu ainda falei
falei isso. Falei, sinto muito porque vocês estão chateados, que eu sei que barulho de criança incomoda, eu sei que às vezes vocês querem descansar, mas, gente, eu respeito as regras de convivência, né? Os horários antes das 8 a gente não pode fazer barulho, então eu evito ao máximo. Acontece uma vez ou outra de um brinquedo cair, meu filho cair, eu vou fazer o quê? Aí, mas a gente eu faço o que posso, Só que isso tá me gerando um gatilho, uma ansiedade. Chegou um momento que eu brigava com os meus filhos o tempo inteiro. Eles não podiam fazer nada. Eles iam sentar na cadeirinha, se eles arrastassem a cadeira com muita força, eu brigava. Se ele deixasse cair as coisas da mão... Gente, eles são crianças, eles vão deixar as coisas cair, eles deixam. Eles são totalmente estrambelhados, tadinhos. Eles não têm coordenação direito com as coisas caem da mão deles o tempo inteiro. Isso quando eles não jogam, tá? Gente, mas acho que uma coisa é... Ai, caiu um negócio. Às vezes você toma um susto, é um barulho e tal. Ai, me acordou, mas tudo bem. Outra coisa é isso acontecendo 24 horas. Tipo assim, contratei um faz-tudo, alguém que vai aqui, um colaborador que vai furar minha parede, vai instalar um negócio, não sei o quê. É insuportável o barulho de furadeira. Outro dia eu tava gravando aqui pra vocês e eu não conseguia gravar porque aqui embaixo no prédio tava botando tela aqui na varanda da pessoa. E dane-se, né, pra pessoa. Tipo assim, ela pode fazer barulho até certo horário, mesmo que seja no horário que eu tô gravando, e eu deixei de gravar por causa disso. Porque não dava. Tanto que eu até falei, cara, eu acho que eu tô muito perto da janela aqui, muito perto das pessoas, queria estar mais pra dentro do prédio, mas é isso, tipo, às vezes vocês escutam no meu vídeo aqui barulho de avião, barulho de carro, acontece. Agora, é a vida, né? Assim, é a vida. Se eu pudesse ter um estúdio só pra isso aqui, mas não é o caso. E já tô muito bem, não tô reclamando. Agora, o barulho de caiu um negócio da criança, caiu não sei o que lá, é uma coisa. Agora, isso 24 horas, se fosse, sei lá, berraria 24 horas, aí eu já acho que é um caso de multa, é um caso de, tipo assim, eduque suas crianças. Agora, a criança não vai poder correr em casa, não vai poder fazer nada, porque por causa dos outros, aí é uma bosta, né? Porque aí você fala, cara, então tem que sair de um prédio mesmo, ou você tem que morar no primeiro andar. Mas eu fico em cima. Mas eu e meu marido, a gente tava brigando demais com as crianças. Tava uma confusão aqui dentro de casa, eles não podiam fazer nada. Então eu usei o meu bom senso, né? Vou continuar controlando as crianças, mas eu não vou ficar surtada brigando com eles por todo o mínimo barulho que eles façam, porque a vizinha daqui de baixo tá super incomodada com a gente. Tudo que a gente faz, o jeito que meu filho anda, tudo que acontece aqui dentro de casa. Aí, vindo pro dia de hoje, isso já tem alguns meses, né? Que ela tá reclamando, eu não tô falando nada. Só da última vez que eu falei, sinto muito, eu entendo a chateação de vocês. Porém, aqui em casa tem 2 crianças. E eu não vou amarrá-los, eu faço tudo que eu posso pra poder evitar maiores barulhos pra não incomodar vocês. Mas é até onde eu posso fazer, eu faço até onde eu posso. Só que aí hoje ela mandou um textão, porque ela ficou com raiva dessa mensagem que eu mandei pra ela, que foi agora na sexta-feira passada. E mandou um textão pro síndico. O síndico veio questionar a gente falando sobre os barulhos. Inclusive, a gente convidou o síndico para vir aqui na nossa casa fazer uma vistoria para saber que todos os móveis têm, que tem tapete aqui em casa, que a gente coloca os pezinhos em todos os móveis para evitar barulho, porque, gente, isso tá gerando um desgaste na nossa vida. Vocês não têm noção. Aí o síndico mandou mensagem, a gente respondeu, falou que a gente tá cuidando, fazendo tudo que a gente pode, mas que realmente só que ela tá atribuindo outros barulhos do prédio já à nossa unidade, e a gente sabe que não é. E eu não sei mesmo, assim, o que fazer, porque tá sendo muito desgastante lidar com isso. Gente. Eu imagino o quanto isso é desgastante, é muito desgastante mesmo. Nossa, eu botei um lápis que é basicamente da cor da minha boca. É só pra delimitar mesmo. Todo mundo pergunta se eu uso o hashtag mesmo da Bruna Tavares, gente. Esse aqui é o hashtag, não é? Calma aí. Batom líquido hashtag. Não dá pra vocês verem não, mas é hashtag da Bruna Tavares. Eu acho que pode ser que esteja com outra estampa, outra skin hoje, porque isso já até é velho, mas eu tenho vários hashtags. Eu só uso esse, basicamente, tá? Então, quando acabar meus hashtags, eu não sei o que eu vou fazer, mas é exatamente esse que eu uso. Todo mundo pergunta a cor e é essa mesmo. Bom, a Gabriela postou esse vídeo, Gabriela Ferreira 506, e gerou muitos debates, né? Vamos ver o que o povo tá falando aqui? Tem muitos tipos de comentários, ó. Não é sobre a lei do silêncio, importunação do sossego em qualquer horário. Ah, bom saber disso. Com a atual estrutura dos apartamentos, o ideal é quem tem filho ou morar em primeiro andar ou então em casa, porque infelizmente acaba incomodando sim quem está ao redor. Mas aí, como é que eu vou fazer, né? Eu vou entrar num prédio e falar assim, não é a pessoa que tem filhos que deve fazer isso, mas sim quem não quer barulho. Quem dera todos os pais tivessem essa opção. Em São Paulo, por exemplo, você só consegue alugar uma casa se for rico. Exatamente, gente. Eu, por exemplo, quis morar em apartamento agora por uma questão financeira também, eu acho que seria melhor, e porque eu tava querendo me sentir um pouco mais segura, sabe? Então eu tô pesquisando outros bairros aqui pra morar em casa, porque eu não tava me sentindo muito segura, sendo bem honesta. O momento que eu me senti mais segura foi quando eu morei
em casa de condomínio, sabe? Então eu tô vendo se eu encontro uma casa de condomínio e tal. Mas em São Paulo, gente, é muito difícil, assim, uma casa de condomínio que não seja absurdamente caro, tá? Até porque eu não tô disposta a pagar fortunas no aluguel, entendeu? Mas também eu sinto muita falta de morar em casa, eu sinto muita falta do espaço, eu sinto muita falta de ter, sei lá, um quintal só pra mim e tal, mas isso tem um preço, né? E às vezes dependendo do bairro. Mas é isso, talvez quem não gosta de barulho, talvez não possa morar num prédio, quem não gosta de barulho tem que morar na cobertura. A minha vizinha de cima tem 4 crianças e é complicado. Eles correm pelo apartamento, derrubam coisas, eu não tenho paz. Crianças incomodam muito. Eita! Falou a alecrim dourado que nasceu adulto. Moro no térreo, todos os andares pra cima tem crianças, inclusive no de cima do meu. E aqui em casa nós nem ligamos pro barulho. Pet e criança fazem barulho mesmo, é normal. Pois é, gente. Pet faz barulho. Geralmente quem tem criança pequena em casa tem uma tolerância pra barulho bem mais alta. E acha que os outros também devem ter. Leva pra passear, brincar fora de casa. Se as suas crianças forem incomodadas por um cachorro latindo, chorando, música alta, barulho de salto, você vai ser tolerante também? Aí a Gabriela respondeu, muito inteligente sua linha de raciocínio. Som a gente abaixa, salto a gente tira. Criança faz o quê? Amordaça, amarra? Eita! Comprem apps, comprem apartamentos em prédios antigos. Eu moro em um da década de 60 e só sei que tenho vizinhos porque encontro no corredor. Gente, exatamente. Tem isso também, tá? Prédio antigo a construção é diferente. Porque hoje em dia tem alguns lugares que a parede é tipo papel, né? Vamos falar a verdade? Que é tipo um papelzinho. Então, dependendo do lugar, tem muita gente que não gosta de prédio antigo e tal. Eu adoro. Mas prédio antigo é outro tipo de construção. É verdade. Às vezes você nem escuta o vizinho. Só vê no elevador. Ou se tiver cachorro, né? Agora são 8h58. Minha casa já tá toda escura. Eu tô aqui na porta do banheiro, porque eu vou tomar banho. Meus filhos já estão dormindo. Minha casa tá silenciosa. Ninguém se atreve a arrastar um móvel na minha casa uma hora dessa. 8h58. Aí eu vou tomar meu banho e vou deitar na minha cama. Acho que vou estender roupa só, mas que nem barulho faz, né, gente? Tá tudo certo. E agora mesmo eu tava ouvindo os vizinhos de cima arrastando móveis. Então, eu suspeito muito que ela esteja reclamando desses barulhos. Não tô dizendo que meus filhos que a gente não faça barulho, né? Os meus filhos e a gente. Mas ela tá dando essa proposta. Ouviram? Já que deu pra ver? Foi lá em cima. Então, vocês estão de prova. Vocês que estão me acompanhando aqui estão de prova. Ai, isso é muito chato, né? Porque ela vai ter que ficar juntando um monte de prova aí. Pode ser mesmo os vizinhos de cima mesmo. De cima do de cima. É. Ó, tem até um comentário aqui que tá falando aqui, ó. Pode ser, viu, moço? Eu moro no térreo. Às vezes penso que é o vizinho do segundo andar fazendo barulho, mas na verdade é do terceiro andar. Aí. Zero saudade de morar em apartamento. Tinha um que o vizinho de cima deixava o celular no chão e todo dia de manhã eu acordava com o celular dele despertando. Gente! Cara, isso é parede de papel. Lá no Rio de Janeiro, quando eu morava numa kitnet, eu acordava todos os dias também com o despertador do vizinho de cima, que ele tocava. Tipo assim, dava pra ouvir. Era horrível. E esse prédio foi o prédio pior que eu morei na minha vida. Eu acho que ele devia ter, sei lá, uns 30 apartamentos por andar. Era tipo 20 metros quadrados, ou 23 metros quadrados. Era muito pequeno. E nessa época eu tinha minha vizinha Marli. Dona Marli me mandava toda hora um monte de coisinha pelos porteiros lá, fazia um monte de notificação contra mim. Mandava carta pra mim. Isso bombava no Facebook na época que eu postava, que ela falava assim, Alexandra, tudo bom? Moradora do não sei o que 4. Eu não sei lá como é que era o meu apartamento. Moradora do 603. Eu sou sua vizinha de baixo, Marli. Todos os dias você acorda às 6 da manhã e você volta no horário tal. Você tem uma rotina, não sei o que, tipo assim, que atrapalha meu dia a dia. Eu escuto todos os barulhos. Eu assim, quê? Então, tipo assim, eu não conseguia nem conversar na minha casa sem pensar que alguém estaria ouvindo tudo, entendeu? Isso era bem babado. Era horrível, não sinto saudade mesmo, não. Pô, ouvir o despertador do outro. Eu tenho certeza que isso é possível. Meu prédio são 2 apartamentos por andar e o de cima está vazio, mas eu escuto a vizinha do andar de cima, do apartamento vazio, passando aspirador e coisa do dia a dia, e parece no apartamento de cima. Achava que tinha mudado alguém. Ou pode ser espírito também, né, nesse caso. Não entendo porque as pessoas gostam tanto de fazer barulho à noite e de dia é um silêncio. As pessoas falando, eu ouvi. Pois é. Ai, Gabriela, espero que tenha dado certo. Vamos ver se ela tem conclusão desse caso. Gente, esse TikTok aqui é uma baixaria, porque eu misturo 35 assuntos. Deixa eu falar dessa vizinha. O que aconteceu? Ela não quis ir pra reunião. Eu falei pro síndico que eu topava, caso ela quisesse, a gente poderia sentar, conversar, todo mundo. Mas ela se recusou, beleza, tudo bem. E eu também resolvi sair do grupo do condomínio, né? Porque não tava afim mais de me desgastar com essa situação. Mas, vem cá, você acredita que eu acabei de subir no elevador com ela? E ela foi super simpática comigo no elevador. Antes de entrar, perguntou, tá subindo ou tá descendo? Eu respondi, calado. Aí ela entrou, deu um sorrisinho, aí eu olhei pra ela. Eu também não falei nada. Fiquei pensando se eu falava ou não, mas no final não falei. Foi muito rápido. E ela saiu, deu boa tarde. Ai, gente.
É porque às vezes a pessoa, ela ladra, 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 mas na hora ali ela não morde, não. Ela só ameaça. Que bom, né? Que bom, entendeu? Ela não quis conversar junto com o síndico, mas pelo menos mandou um boa tarde, né? Já tá melhor a situação. Bom dia, gente, tudo bem? Eu vim aqui contar pra vocês um episódio de um acontecido que me aconteceu ontem, né? Especificamente ontem. E assim, eu fiquei abismada porque assim, quanto mais eu conheço o ser humano, eu não sou perfeita, mas quanto mais eu conheço o ser humano, mais distante de alguns seres humanos eu gosto de estar. Sim. Porque assim, o nível de gente mau caráter que tem no mundo todo, em todo canto, gente, é demais mesmo. E isso assim, assusta. Né? Porque a gente acha que a gente tá seguro em um determinado ambiente, mas aí você percebe que você não tá seguro em lugar nenhum, né? Mas vamos lá que eu vou contar pra vocês a história. Como todos sabem, eu moro em um condomínio. Eu moro em um condomínio, assim, eu tô amando morar aqui no condomínio, eu não tenho do que reclamar. Mas assim, me aconteceu algo que assim, eu me faço essa pergunta: que tipo de ser humano tá criando outro ser humano pra compactuar com esse tipo de coisa? Vai fazer 4 meses que eu tô morando aqui, e na sexta e no sábado, eu e meu marido fomos pra piscina, junto com o nosso filho. Meu filho ficou brincando na piscina, e a gente ficou sentado na mesinha na beirada da piscina, conversando com alguns vizinhos, fizemos alguns amigos aqui, e ficamos conversando e ele ficou lá. E eu tinha comprado um chinelinho pra ele na semana passada, né? Na semana passada eu tinha comprado um chinelinho pra ele. Ele subiu com esse chinelinho e deixou esse chinelinho na beirada da piscina. Só que na hora da gente vir embora, eu esqueci, e ele também esqueceu o chinelinho dele. Meu filho veio no colo do pai, como eu falei, e esqueceu o chinelinho dele. E eu tava com outras coisas na mão, também não me atentei e deixou o chinelo lá. Passou domingo, passou na segunda. Eu vim sentir falta do chinelinho dele na segunda-feira. Na segunda-feira, no domingo eu não senti, porque eu não saí, fiquei aqui em casa. Na segunda-feira, eu perguntei pra ele, falei, filho, cadê seu chinelo? Porque ele tava com o pezinho no chão. Falei, cadê seu chinelo? Aí ele falou assim, mãe, eu não sei. Ele tava usando a papete, que eu também tinha comprado nesse mesmo dia pra ele. Comprei uma papete e comprei um chinelo. Aí tá. Aí eu falei, gente, onde que tá esse chinelo desse menino? Aí procurei aqui na casa toda. Não achei o chinelo dele. Quando foi ontem, eu procurei novamente e não achei esse chinelo. Falei, não, gente, o Davi deve ter esquecido na piscina, né? Aí eu puxei na memória e falei, bom, ele deve ter esquecido no sábado que a gente foi pra piscina. Talvez ele tenha esquecido lá, certo? E aí eu lembrei, falei, bom, só pode ter esquecido na beirada da piscina no sábado que a gente tava lá. E aí, aqui o costume do condomínio é o quê? Quando a gente acha alguma coisa, ou a gente deixa na portaria, ou a gente deixa no achados e perdidos, porque aqui tem achados e perdidos. Então, assim, eu vejo várias pessoas aqui no grupo falando, eu perdi tal coisa, alguém achar, às vezes o vizinho acha, olha, deixei lá na portaria, deixei lá no achados e perdidos. Ok. Aí eu fui e mandei mensagem pra portaria. Falei, olha, meu filho perdeu um chinelinho azul, assim, assado. Alguém achou um chinelinho? Foi na beirada da piscina que ele esqueceu. Se vocês acharam, me avisa, por favor. Aí a porteira que estava ontem falou assim, olha, você já foi lá no Achados e Perdidos? Eu falei assim, não, eu não fui. Ela falou assim, dá uma passadinha lá pra ver se ficou lá, né? De repente alguém achou e deixou lá. Eu falei, tá bom, eu vou lá, presta atenção. E aí, eu fui no Achados e Perdidos. E no caminho pra ir no Achados e Perdidos, que eu estava até com uma funcionária que trabalha aqui no condomínio, que ela estava me levando lá no Achados e Perdidos, tinha um menininho sentado num degrau da escada, né? Porque eu ia ter que passar por ele pra poder ir na sala onde ficam Achados e Perdidos. Tinha um menininho sentado em um degrau da escada. E aí, quando eu olho pro menininho, que eu olho pro pé dele, eu vejo o chinelo do meu filho. Ou um chinelo igual ao do meu filho. Aí eu vi, olhei, não falei nada, claro, né? Porque não existe só uma Maria no mundo, não existe só um modelo de chinelo no mundo. Aí fui pro Achados e Perdidos e dei uma revirada lá, dei uma olhada no que tinha. Não tava lá o chinelo do meu filho. Aí tá. Vim pra casa, mandei mensagem no grupo do condomínio. E aí, eu mandei mensagem aqui no grupo do condomínio e falei, olha, pessoal, o meu filho perdeu um chinelinho, assim, assado. Mandei uma foto do chinelo e falei assim, olha, ele perdeu esse chinelo, a numeragem provavelmente deve ser 30 ou 31. Ele perdeu na beirada da piscina. Se por acaso alguém achar, você pode devolver pra mim, por favor, porque eu comprei esse chinelo na semana passada. E aí eu emendei. Eu falei assim, e por coincidência, na hora que eu tava... Aí uma vizinha respondeu assim, você já foi no Achados e Perdidos? Aí eu respondi, sim, acabei de voltar de lá. E por coincidência, encontrei com um menininho que tava com um chinelinho igual do meu filho no pé. Pode ser uma coincidência, né? Ser o mesmo modelo. Mas, se você achou, por favor, me devolva. Vai vendo. Aí, a mãe desse menino aparece no grupo falando, oi, amiga. Provavelmente você deve ter encontrado com o meu filho. Sim, ele tem um chinelo igual ao do seu filho. Tem uns 15 dias que eu comprei pra ele esse chinelo. E é igual. Aí eu peguei e respondi, fique em paz, vizinha. Como eu falei, foi uma coincidência na hora que eu ter ido no Achados e Perdidos, né? Eu ter encontrado o seu filho lá e realmente ele tava com o mesmo chinelinho. Mas fique em paz, né? Eu vou ver se alguém acha pra devolver. Porque eu falei assim, nossa, eu comprei na semana passada, né? O chinelo, não tem nem uma semana que o menino tá com o chinelo e ele já perdeu o chinelo, né? Mas fique em paz, não tem problema nenhum, né? Até porque eu não falei que foi ele que pegou. Mas é uma infeliz coincidência, né? Porque aí não tem como a cabeça não ir pra esse lugar. É horrível. Mas vamos ver, porque deu treta por causa desse chinelo. Continua, minha querida Tainara. Falei que foi uma coincidência eu ter ido no Achados Perdidos e o menino tá calçando um chinelo igual do meu filho. E aí, eu mandei a foto, aí ela me mandou uma foto, ela me mandou uma foto e falou assim, só que o do meu filho é 31, 32. Aí eu fiquei assim na cabeça, eu comprei 30, 31 ou eu comprei 31, 32 do Davi? Porque eu não lembrava. Aí eu fui olhar, né? Fui olhar e eu também tinha comprado o do Davi, 31, 32. E, gente, eu vou te falar uma coisa. O meu sexto sentido pra gente safada não falha. Todas as vezes
que eu senti alguma coisa sobre gente mau caráter e sobre gente safada, eu sempre tava certa. Aí, falei pra ela, fique em paz. Aí fiquei, não senti verdade no que ela falou. E eu senti, gente, eu senti que ela tava mentindo. Eu não sei, eu nem conheço ela, nem sei quem ela é. Eu vi o menininho, aliás, eu vejo esse menino direto aqui sozinho, porque a regra do condomínio é crianças menores de 10 anos não ficar desacompanhado, né? E eu vejo esse menino sempre andando por aqui. E ele deve ter, acho que uns 7 anos, mais ou menos. E aí, eu não senti verdade nela. Eu não senti verdade, eu falei, ela tá mentindo. Ela tá mentindo. Aí eu até mandei mensagem pra minha mãe, né? Contei pra ela o que aconteceu. E minha mãe falou assim, ai, pode ser uma coincidência, mas pode ser que, né? Ela tenha, a criança tenha pegado, tenha levado pra casa e ela simplesmente, ai, fica que é seu. Aí quando meu marido chegou, eu contei o relato pra ele, né? Eu falei assim, olha, hoje aconteceu assim, assim, assado. Eu fui tentar achar o chinelinho do Davi e, né, não consegui. Aí minha mãe falou assim, por que você não puxa nas câmeras, né? Aí eu falei assim, ai, mãe, é só um chinelo, aí não vou fazer questão por isso. Mas aí, depois eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando o seguinte, eu falei, gente, foi um chinelo, mas poderia ser uma outra coisa, né? Porque o condomínio tem câmeras, né? Mora várias pessoas, né? Aí, quando meu marido chegou, eu falei pra ele, amor, expliquei pra ele a situação e falei o seguinte, o que você acha? Você acha que eu devo falar com a síndica pra pedir as imagens das câmeras pra ver quem pegou o chinelo do Davi? Porque assim, pra mim o que tá em jogo não é o valor do chinelo, porque o valor do chinelo, pra mim, tanto faz. Pra mim não vai fazer diferença. A diferença é que eu vou ter que ir lá no mercado comprar outro pra ele. A diferença é essa. Só que pra mim é o mau caratismo da pessoa, entendeu? É o mau caratismo de pegar uma coisa que não é sua, ou do seu filho pegar e você ficar com uma coisa que é do... E aí... eu falei com a síndica, expliquei pra ela o que tinha acontecido. Eu falei, olha, eu tô só procurando você pra falar sobre o caso do chinelo. Porque assim, o chinelo, expliquei pra ela, pra mim o chinelo, sabe, tanto faz, eu vou lá e compro outro. Só que assim, aqui tem regras, aqui nós moramos num condomínio, entendeu? Poderia ser uma outra coisa de maior valor. Eu concordo. Eu acho que a partir do momento, né, que isso foi instaurado na cabeça, é difícil de tirar, né? Gente, ó, tô parecendo aquele cara, o Adalberto, daquele programa de humor. Olha meu cabelo, aqui natural e aqui com a escova. Depois eu ajeito. Agora que ele tá crescendo, não tem mais tanto jeito como tava dando antes. Né? E aí a síndica falou, não, de boa, a gente vai puxar nas câmeras pra ver quem foi que pegou o chinelo, né? E aí ela falou assim, olha, eu vou falar com o porteiro que vai estar durante a noite fazendo o plantão e vou pedir pra ele olhar nas câmeras. Eu falei, tá bom. Ela falou, amanhã de manhã eu te dou a resposta. A resposta que eu já sabia qual era, né? Quando é hoje de manhã. Então a menina pegou. Então ela pegou mesmo o chinelo do teu filho, é isso? Essa é a resposta? E como eu falei, meu sexto sentido e de gente safada. Eu tô calejada. Aí para a surpresa de 0 pessoas, quem foi que tinha pegado o chinelo do meu filho? Sim. E assim, o que me choca não foi o menininho ter pegado, porque o porteiro analisou as imagens. Ele falou assim, foi uma criança que pegou o chinelinho do seu filho. Eu já passei pra síndica e a síndica vai passar pra administração. E aí de manhã a síndica falou comigo, ela falou assim, olha, eu não vi as imagens, mas o porteiro já falou que foi uma criança que pegou e foi a mulher que te respondeu ontem no grupo, que falou que tinha comprado o chinelo, tinha 15 dias pro filho dela. Isso é muito ruim, né? Porque a pessoa esquece que tem câmera, esquece que tá sendo gravada e faz um negócio que depois fica tão mal, né? Fica tão ruim, como é que você vai sair disso? E aí, gente, eu fico me perguntando, que tipo de mãe... tá? Porque eu não tô, lembrando que eu não tô julgando a criança. Porque simplesmente, o menino acho que deve ter uns 7 anos, como eu falei. Talvez ele viu o chinelinho lá na beirada da piscina, viu que ninguém era dono, calçou e foi embora pra casa. Só que, gente, que espécie de mãe, se meu filho levar uma caneta, se ele trazer uma caneta pra dentro de casa, que eu sei que essa caneta não é dele, eu vou perguntar de quem que é e vou fazer ele devolver. Agora, que espécie de mãe, que o seu filho chega com algo dentro de casa, você não procura saber de quem que é, e outra, pior, a pessoa procura, manda mensagem, a dona daquilo manda mensagem no grupo perguntando, e você mente dizendo que você que comprou. Então, assim, eu tô, assim, estarrecida. Isso aconteceu agora, tá? Da questão das imagens. E, assim, eu estou estarrecida. E não fiquei quieta, tá? Eu não fiquei quieta. Minha mãe, eu até falei com a minha mãe falou, deixa pra lá, não fala nada não, né? A administração vai mandar as imagens pra ela e ela vai passar vergonha. Eu falei, não, porque pra gente safada agora é assim. Gente safada é assim. Vai passar vergonha. Eu não expus ela no grupo, que tem 300 pessoas no grupo aqui, né? Eu não expus ela, mas eu mandei uma mensagem, entendeu? E ela viu. Eu vi que ela viu. Ela leu. Porque, gente, que tipo de ser humano que tá formando outro ser humano mente desse jeito, engana desse jeito, acha que tá na vantagem ensinando isso pro filho. Gente, isso é absurdo. É absurdo. E aí, eu não sei se a administração já mandou as imagens do filho dela pegando o chinelo do meu filho. Eu não sei se já passou ou se ainda vai passar, né? A questão é que eu mandei um texto lá no grupo, né? Ela leu, ela viu e eu falei, eu não quero o chinelo de volta. E uma das coisas que eu escrevi lá no texto foi isso. Eu já sei quem foi que pegou, eu não quero o chinelo de volta, eu não vou expor quem foi a pessoa que pegou, mas o mínimo que eu quero é um pedido de desculpas. É um pedido de desculpas porque ontem eu perguntei. Eu vou dar a oportunidade dessa pessoa vir até mim e me pedir desculpa. O chinelo pode ficar porque o chinelo pra mim, ó, não é nada. Isso não é nada pra mim. Graças a Deus, meu filho tem de tudo. Mas eu quero um pedido de desculpas. E aí eu tô esperando a safada vir falar comigo. Amiga, pelo amor de Deus, Tainara, continua essa história que eu quero saber então. Caraca, que salafrária! A minha mãe, ela era completamente alucinada, sempre
sempre que eu voltava da escola, a minha mãe abria tudo meu, via meus bolsos, via tudo, porque ela não queria que eu tivesse nada, nem uma caneta, exatamente como a Tainara falou, que não fosse minha, que ela não tivesse comprado, porque ela comprava tudo meu. Minha mãe tinha alucinação com isso, ela ficava muito em cima, sempre fez isso com meus irmãos. Exatamente, eu não poderia aparecer com um chinelo e falar que é meu, entendeu? Mesmo se alguém tivesse me dado, a minha mãe ia lá perguntar pra assuntar, pra saber se eu não fiz uma coisa errada. Eu não sei se a minha mãe que era muito certa ou ela achava que eu era muito errado, mas eu nunca fiz. O que vocês acham? Ela fala ou não fala? Bom dia, minhas fofoqueiras. Não respondi antes, porque eu não tive tempo. E agora de manhã eu fui fazer minhas unhas. Então, o pessoal aqui, desde onde eu tô recebendo muitas mensagens. Ai, cadê a parte 2? E aí, o que aconteceu? Realmente foi um engano? Não foi? Ela pegou, não pegou? Vou contar pra vocês o que ela veio falar comigo. Fica aqui, não sai daqui pra você entender o que aconteceu. Ontem, a querida ficou sumida o dia inteiro. O rapaz da administração mandou as imagens pra ela logo cedo, logo de manhã, mandou as imagens pra ela. E assim, ela não respondeu. Ela não respondeu o rapaz. Ela só foi responder o rapaz no final da tarde. Já começa daí. Porque se ela realmente, se foi um engano, se foi uma coisa assim que, eu não deu pra me resolver antes, eu já teria resolvido logo. Porque assim, comigo é assim. Se eu tô sendo acusada de uma coisa que eu sei que eu não fiz, minha filha, você acha que eu vou esperar pra mais tarde? Não, a gente vai resolver agora. A gente vai resolver agora. Não sei se com vocês é assim, mas comigo é assim. Porque ela tava esperando pra ver o que ela ia falar, né? Qual mentira que ela ia arrumar. Aconteceu? Então, bora resolver. Cadê as imagens? Eu quero ver o que tá acontecendo. E a querida ficou sumida o dia inteiro. E ela acompanhando o grupo e vendo todo mundo responder, porque ela tava de olho, tá? Quando é por volta de umas 4h37 da tarde, ela me manda uma mensagem. Oi, vizinha. Me mandou um textinho, que eu, depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Oi, vizinha, boa tarde. Sou a mãe do Jonas. Eu vi as imagens que o José mandou pra mim. E como o chinelo que está aqui é tamanho do meu filho, eu tô achando que ele acabou levando por engano pra casa do pai dele, ou do seu filho, pensando que era o dele. Estou aguardando a madrasta dele responder pra ver se está lá. Eu mandei a foto pra ela do chinelinho. Até mais tarde a gente resolve essa parte do chinelo. Peço desculpa desde já. E por esse engano. Mas os chinelos são iguais mesmo, só o tamanho que é um número menor. Mandou um textinho, me pediu desculpa, falando que foi um engano, que o menino tinha ido pra casa do pai, e que aí ele acabou se confundindo, levou o chinelo, achando que era o dele, que ele tava brincando na piscina também, que acabou levando o chinelo pra casa do pai, que ela não sabia, que tinha 2 chinelos. Até aí, ok. Até aí eu falei, bom, pode ter acontecido dela ter, sim, que o menino ter ido pra casa do pai, levado, achado que era dele. Só que aí, gente, eu tirei a prova dos nomes, que ela tava mentindo, e eu vou te contar por quê. Aí ela falou assim pra mim, eu vou mandar mensagem pra madrasta dele, porque eu acho que ficou lá, não sei o que, e o pai dele mora aqui no condomínio do lado, biriri, bararó. Eu falei, tá, até aí, beleza, tudo bem. Só que aí, gente, na verdade, eu percebi que ela ficou sumida o dia inteiro porque ela tava montando um cenário pra livrar, né, o mal-estar que ficou com relação ao filho dela. Sabe por quê? Porque vocês lembram que eu falei pra vocês que ela tinha falado que o chinelo do filho dela ela tinha comprado há 15 dias. E o do meu filho eu tinha comprado há 1 semana. Então, pela lógica, o chinelo do filho dela estaria mais velho e o do meu filho mais novo. Eu vou mostrar pra vocês a imagem que ela tirou, a foto que ela tirou do chinelo do meu filho com o do filho dela. Pra vocês verem. Gente, esse foi o chinelo que rolou a treta. Só que esse chinelo aqui de baixo é o chinelo do meu filho, né? Seria o chinelo do meu filho, que ele perdeu no sábado. Esse chinelo aqui em cima é o chinelo do filho dela, que ela disse que estava na casa do pai. Só que se o chinelo estava na casa do pai, e ela, alegou isso, porque reparem só nesse chinelo, se vocês conseguirem, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não consigo dar um zoom na imagem. Mas repare só o fundo desse chinelo, a parte de baixo desse chinelo. Olha como esse chinelo está branquinho, aqui, presta atenção, bem aqui, ó, essa parte branca. Olha como o chinelo tá branquinho e com marcas de que nunca foi usado. Olha só, gente, esse chinelo que ela me devolveu ontem, olha só, a frente do chinelo tá todo comido, sendo que o chinelo do meu filho não estava assim, né? Está comido porque o menino usou o chinelo do meu filho. Mas quando eu esqueci, na piscina, o chinelo dele não estava assim, porque ele não andou, ele não chegou a andar com esse chinelo. Olhem aqui as marcas de uso, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver aí embaixo as marcas de uso do chinelo, né? O chinelo dele não estava sujo assim. E foi realmente usado desde o sábado pelo menino, né? Esse é o fundo do chinelo, que vocês podem ver aqui, ó, que tá comido, né, nas partes das bolinhas. E aí, gente, pra acabar com o assunto do chinelo aí, ela me contou essa história, né, como eu falei pra você, de primeiro momento, eu acreditei, eu até iria me desculpar com ela, pelo mal entendido, só que aí depois que eu vi que o chinelo do menino tava novo e estava branco, porque, né, ela falou pra mim, quando ela mandou mensagem, ela falou que tinha 15 dias que tinha comprado o chinelo pro filho dela. Se tinha 15 dias que tinha comprado o chinelo pro filho dela, era pro o chinelo do filho dela ter mais marcas de uso do que o chinelo do meu filho, que só tinha... Não tinha nem 1 semana que eu tinha comprado, né? Mas, enfim, ela contou essa história, eu fingi que acreditei. Falei, tá bom. Aí ela falou assim, deixa eu ir na sua casa, me fala qual bloco que você mora, que apartamento você mora, pra mim te entregar. Falei, não precisa, você pode deixar na portaria que meu marido passa e pega. Entendeu? Eu fiquei com tanta raiva quando eu vi. Aí ela falou assim, então tá bom, tá lá na portaria, né? Mas é só pra gente ficar esperto. E assim, eu quis fazer o auê pra ela ver que aqui não tem idiota, entendeu? O chinelo tá ali pra me lavar, o chinelo tá todo comido. Mas, enfim, falei pra ela, tá bom, você só, né,
toma cuidado mais a próxima vez, porque se fosse algo de valor, né? Se fosse alguma coisa que realmente fosse muito caro e o seu filho tivesse pegado, né? Até você explicar que focinho de porco não é tomada, mas aí ela contou a história dela, eu fingi que acreditei, né? E tá tudo certo. Fiz um auê pra ela ver que, né? Não tem idiota que não tem palhaço, porque poderia ser uma outra coisa pior, né? Mas olha, gente, eu vou falar pra vocês. Olha, desde a semana passada eu tô com umas treta que eu falo, gente, vocês acreditam que minha mãe me chama de encrenqueira? Nossa, gente, chocada. Chocada. Como é que uma pessoa faz isso? Com certeza ela usou, ela devolveu o chinelo mais usado, sendo que tinha uma semana que ela tinha comprado, não tinha nenhuma marca. Isso é ridículo, cara. Gente, eu falei pra vocês que o assunto do chinelo acabou, né? Encerrou. Mas eu tive uma notícia agora que eu realmente fiquei muito triste, né? Quando o assunto aconteceu, eu tinha ficado com raiva, mas agora eu fiquei triste. Meu marido saiu agora pra jogar o lixo lá fora, e aí ele encontrou, na hora que ele tava voltando, o porteiro que analisou as imagens e que me mandou mensagem de manhã falando que tinha sido uma criança que tinha pegado o chinelo, encontrou com ele e falou, e aí, devolveram o chinelo? Aí meu marido falou assim, devolveu sim. Ele falou assim, você não sabe, você acredita que o menino pegou o chinelo enquanto vocês estavam sentados lá na piscina? Ele estava junto com uma menininha, ele estava calçado com o chinelo preto, ele abaixou, viu o chinelo do seu filho e pegou. Ou seja, gente, tudo o que eu falei aqui, tudo que eu relatei pra vocês, era tudo verdade, sabe? Sabe quando você fala uma coisa, você tem certeza daquilo que você tá falando, mas lá no fundo você quer estar enganada? Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês terem uma opinião, de você estar diante dos seus olhos, você vê que a pessoa agiu de má fé, mas no fundo você querer acreditar que não foi aquilo? Mesmo eu contando aqui pra vocês a história, mesmo eu fazendo todo o relato que eu fiz com relação ao chinelo, né? Teve bastante comentário, aliás, eu respondi alguns, teve outros que eu nem consegui responder, mas eu tô acompanhando aqui os comentários de vocês, mas realmente, gente, de coração, eu como mãe, tá? Tô falando de mim, Tainara, como mãe. Fiquei triste. Eu fiquei triste porque, assim, o futuro é logo ali, né? É só um chinelo, mas... Minha querida, você tá certa, Tainara. Aqui o arroba dela, ó, tainara.martins05. É isso, minha amiga. Que bom que deu tudo certo, que bom que foi solucionado e você tá sabendo com quem você tá lidando, né? Que eu acho que isso é o principal. É saber quem tá lidando, saber quem é que tá no seu prédio ali, no seu condomínio também, né? Porque muitas vezes a gente não conhece ninguém. Eu não conheço a galera aqui de cima, aqui de baixo, eu não conheço. Então vai saber, né? Outro dia eu encontrei uma seguidora aqui no meu prédio. Mas ela não sabe qual é o meu apartamento. A gente se encontrou lá na portaria. Ela, não acredito que é você, não sei o que. Nem falei que eu moro aqui, mas a gente se encontrou aqui. Vai que ela tá vendo esse vídeo. Um beijo pra você, meu amor. Ai, minha querida, o que você acha disso tudo, hein? Você gostou? Você gostou desse vídeo? Tretas mil. Ai, tem tantas histórias de tretas de condomínio, com vizinho, briga com vizinho. Ai, meu Deus, isso é infinito, né? Você gosta de vídeo assim? Comenta aqui embaixo. Se você chegou até aqui, comente treta, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Um beijo, meu amor, e até o próximo vídeo também aqui pra você. Tem um vídeo atrás do outro. Vambora. É um vídeo atrás do outro aqui, hein?